aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013. O meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Este é um canal de viés austo libertário, a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva, nesse canal. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que eu falei que eu ia fazer na quinta-feira. Para quem viu o vídeo de quinta-feira já sabe o que é, eu vou falar sobre o período da democracia corintiana. Para quem não viu o vídeo de quinta-feira, link aqui abaixo na descrição, assistam lá esse link. Esse vídeo está muito bom, eu tô fazendo secando esse culto messiânico que está rolando, é o que eu chamei de Deus Coturno, que é basicamente a busca por um novo Messias no Brasil, já que o Bolsonaro claramente não é esse Messias agora, ele já foi alçado essa figura, e agora está se buscando isso no Coturno, que é tipo a personificação do militarismo. Então, vejam lá, é um vídeo muito bom, a thumb é meio zoeira, mas enfim, o conteúdo do vídeo é mais sério. Assistam lá depois de assistir isso aqui, evidentemente. Isso aqui é mais um complemento, mas não tem tanto a ver assim. Enfim, o que eu pretendo falar hoje é sobre o período da democracia corintiana. E eu, como corintiano, eu tenho uma vergonha imensa desse período. E eu vou explicar no vídeo os motivos do porquê eu tenho uma vergonha imensa desse período como corintiano. E antes de entrar nessa polêmica aí, nessa bola dividida aí com a torcida do Corinthians aí que eu faço parte, chequem os links na descrição, além do vídeo mencionado, que eu vou deixar aqui, que é importante, é um complemento do vídeo. Chequem também para encontrar os links de apoio financeiro do canal. Você pode apoiar através de Bitcoin, Nano e Shitcoin, por moeda estatal, doando por Pix. Você pode apoiar comprando canecas também, no link que está na descrição. E você também pode ajudar o canal em outras plataformas, seguindo ele lá também, Rumble, Instagram, enfim, tá tudo na descrição, sigam lá. Ajuda também, não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, enfim, aquela coisa padrão de YouTube. Mas enfim, sem mais delongas, vamos lá, vamos entrar no que foi o período da democracia corintiana e explicar o que foi, para quem não conhece esse período. Basicamente, na década de 80, ali, especificadamente nos anos de 82 e 83, liderados pelo Sócrates, que era um notório comunista, o Corinthians decidiu implementar um modelo anarco-comunista na gestão do local. O presidente do Corinthians na época concordou, o Mário Tralhafique, acho que é assim que fala o nome dele, que era o técnico na época, concordou, e basicamente houve uma gigantesca quebra de hierarquia no clube. O treinador ele não tinha mais autoridade para decidir quem era escolhido ou não no clube, e o que acontecia era basicamente todo mundo tem um voto, ou seja, virou uma coisa democrática. Só que embora seja vendido como um modelo democrático, todo mundo tem um voto, que não sei o que foi implementado no Corinthians é basicamente uma democracia direta, que é a forma como os comunistas, como Sócrates, imaginam que a sociedade vai ser feita. Em vez de você ter uma grande organização hierárquica, algum chefe que manda nas coisas, você divide igualmente o poder na sociedade, cada pessoa é um voto e se decide. E dessa forma se decidia as escalações do time, se ia ter concentração ou não, enfim, coisas peculiaridades de um clube de futebol que tem, enfim. Quem vai jogar, quem vai ser o goleiro titular, vota ali. Quem vai ser o lateral titular, vota ali. Quem vai ser o meia titular, e aí votava. Tinha essas questões. Esportivamente isso deu certo e assim, convenhamos que não é muito parâmetro, porque o Corinthians pegou o São Paulo nas duas finais do Campeonato Paulista e ganhou as duas vezes. E bom, Corinthians e São Paulo em final de campeonato é que nem o Chaves, a gente já sabe o final, mas assiste porque é engraçado, então não é muito parâmetro querer dizer que foi um sucesso esportivo porque o Corinthians ganhou de São Paulo. Grande merda, o Corinthians bate no São Paulo desde que o São Paulo nasceu. Então não é muito parâmetro. O que eu quero focar aqui é principalmente na figura os dois rostos da democracia corintiana, que são Sócrates e o Casagrande. Principalmente o Sócrates, que pra mim é o ser mais bizarro dessa parte. Muito me envergonha que o Sócrates fazia gols e comemorava fazendo o símbolo comunista, né? Que ele colocava o braço para trás e levantava o outro braço, né? Ficava com o braço aqui pra volta. Se eu levantar demais vocês não vão ver, mas ele ficava com o braço assim, o punho assim. Essa é uma saudação comunista, é como os comunistas notórios, né? Como Stalin, Mao Tse, essa galera fazia essa saudação. E aqui me vem um ponto que é a hipocrisia do meio do futebol e de maneira geral em como as pessoas tratam o comunismo como algo bom, como algo bonitinho. As estimativas de mortos pelo comunismo, elas não são muito precisas, mas existem historiadores que falam em 200 milhões de mortos, existem historiadores que falam em 110 milhões de mortos, então tem um gap ali. O grande motivo dessa incerteza é que ninguém sabe quantos milhões de pessoas o Mao Tse Tung matou ao certo.
porque ele é o maior genocida da história. O Mao Tse Tung é o presidente da China, era o presidente da China, né, o ditador da China. Ele é o maior genocida da história, só que ninguém sabe quantas pessoas ele matou ao certo com um grande salto pra frente. Pra quem não sabe o que foi o grande salto pra frente, eu vou explicar resumidamente aqui o que foi. Os pássaros, os pardais, vocês conhecem, né? O passarinho pardal bonitinho. Ele é um pássaro que ele come trigo. Ele come a parte da plantação. Então, as economias comunistas elas eram muito centralizadas em produção de trigo para fazer pão, enfim. É uma economia muito rudimentar. Quando você implementa o comunismo, você basicamente volta para a Idade Média. E aí depois ainda chama o ANCAP de neofeudal. Parabéns, o seu modelo econômico faz a humanidade regredir 10 séculos e a culpa é nossa que a gente é neofeudalista. Marxistas em a nutshell, basicamente. E aí, esse passarinho, ele come o trigo e ele também come um bicho chamado gafanhoto. Gafanhoto, todo mundo sabe, é uma praga, ele devasta a plantação. O gênio do Mao Tse Tung, pra não falar outra coisa, ele decidiu que o grande vilão da revolução comunista eram os pardais. E as pessoas nessa época na China já estavam passando fome. Então, ele começou a oferecer uma grana por cada pardal morto. O que isso gerou? Oferta e demanda. Se tem uma demanda por matar pardais, então vamos matar pardais. As pessoas famintas precisavam de dinheiro, dinheiro compra comida. E aí, bom, vamos matar pardal para poder comprar comida. As pessoas matavam pardal, levavam pardal. Pagava, sei lá, R$ 1 por cada cadáver de pardal, um exemplo. E aí começaram a matar vários pardais. Qual foi o resultado disso? Bom, um desequilíbrio completo na cadeia alimentar. Se você tem um bicho que ele é um predador de outro e esse predador desse bicho é morto, aquele bicho que é presa dele se multiplica. Ou seja, o gafanhoto, que era também uma parte da dieta dos pardais, ele passa a não ter um predador. Se ele não tem um predador, ele passa a se multiplicar. Se ele passa a se multiplicar, ele passa a ser um problema maior. E qual que é o problema maior que um gafanhoto causa? Destruir plantações. E foi exatamente isso que aconteceu, e dessa forma o Mao Tse Tung causou a morte aí de incontáveis milhões de pessoas. Realmente não se sabe quantas pessoas morreram por causa disso. Fora a galera que ele mandou matar diretamente, enfim, mas a grande fome chinesa foi uma coisa absurda. As pessoas chegaram ao ponto de canibalizarem seus próprios filhos, assim, para outras famílias, sabe? Tipo, sacrificavam os filhos de uma família e duas famílias sacrificavam seus filhos e as famílias comiam os próprios filhos de outras famílias no sentido alimentar mesmo. É esse tipo de monstro que Mao Tse Tung foi, é esse tipo de coisa que ele causou nas pessoas, nos pobres chineses dessa época. E aí me vem o Sócrates e comemora, fazendo a patinha pra cima de comunista. E aqui vem a hipocrisia da FIFA, de qualquer coisa. O Sócrates ele deveria ter sido banido do futebol, como qualquer vagabundo que comemore fazendo esse símbolo de genocida. Infelizmente ele não foi banido porque há um culto a genocidas. Os genocidas de esquerda, eles podem ser genocidas, que tá tudo certo. Agora, os que eles chamam de genocidas de direita, como o Hitler, o Mussolini, o Pinochet de fato era um ditador de direita, esses caras que eles chamam de direita, não, esse não pode. Então, se você fizer uma comemoração fazendo alusão a um helicóptero, que era como o Pinochet matava os comunistas, não, aí você não pode fazer. Aí tá proibido, mas você faz a patinha ali levantada ali, comemorando o gol igual aquele verme do Sócrates fazia, não, aí pode, aí é democrático. Então, pra mim o Sócrates ele é um jogador que me envergonha ele ter vestido a camisa do Corinthians pelo que ele representa. Ele era um ditador, um defensor de ditadores, passava pano pra genocida e comemorava fazendo o gesto que genocidas faziam. Genocidas históricos, como Stalin, Lenin, essa galera. Então me envergonha como corintiano ter... Esse cara, pra mim, ser chamado de ídolo da torcida do Corinthians é uma vergonha pra mim. Esse cara não é ídolo, esse cara é um monstro. Ele defendia as maiores monstruosidades que já existiram na Terra. E aí vem a questão de, mas o Corinthians lutou contra a ditadura, o Corinthians enquanto instituição lutou contra a ditadura. Isso é uma mentira completa. O que Sócrates e a galera ali da época lutava, inclusive a galera da guerrilha do Araguaia, não era por uma democracia como as pessoas entendem democracia, como um regime onde você tem liberdade, você pode falar o que você quer, expressar suas ideias. Enfim, esse conceito está errado, mas não é o foco aqui. Era para lutar pelo que é realmente a democracia, que é um governo
assassino, tirânico, que cala sua boca e manda você ficar quieto, que é mais ou menos o que está acontecendo no Brasil hoje. Ainda não chegou na parte de ser assassino, mas enfim, de tirânico e mandar você calar a boca já chegou, né? Então, era isso que Sócrates e a democracia corintiana representava. Não era uma luta pela liberdade, pela defesa dos valores do Ocidente, de liberdade, propriedade, essas coisas. Não, era uma luta por um outro modelo de ditadura. Havia a ditadura militar na época, e Sócrates e a galera da democracia corintiana lutavam para implementar uma outra ditadura. Não é que eles eram contra a ditadura, é que eles eram contra a ditadura que estava em vigor, eles queriam pôr a deles. Então o Sócrates era o grande líder disso, além do Casagrande, que assim, sinceramente esse é um ser também abjeto que... Deixa eu falar uma coisa pro Casagrande ou para qualquer pessoa que seja usuária de drogas nesse sentido. Vocês não têm moral para falar sobre o comportamento moral das pessoas. Ah, ele fica falando do Neymar, ele fica pegando no pé do Neymar porque, sei lá, o Neymar é meio putanheiro, sai pegando um monte de mulher, faz um monte de merda. Cara, eu se eu tivesse o dinheiro do Neymar eu tava preso, sinceramente. O moleque tem cabeça demais até. E essa galera, o Sócrates, o Casagrande, aliás, essa galera fica pegando no pé do Neymar. Casagrande, deixa eu te contar uma coisa. Você pegou o seu dinheiro, você colocou esse dinheiro na mão de um traficante, membro de uma organização criminosa, para poder enfiar cocaína no seu nariz. Quando você fez isso, esse traficante pegou o dinheiro e comprou uma porra de uma arma. Essa arma ele usou para matar as pessoas, para oprimir as pessoas das favelas, para elas calarem a boca e aceitar a ditadura deles. Ou seja, você financia essa merda, como diria o Capitão Nascimento. Quem financia essa merda é você. Ah, mas eu parei de fumar, de cheirar, que não sei o que. Não interessa, você não tem moral para falar do Neymar. O Neymar nunca comprou cocaína, enfiou dinheiro de traficante, igual você fez na sua vida. Você não tem moral para falar do Neymar. Você tem que calar a boca. É isso que você tem que fazer. Você pode falar do Neymar dentro de campo, criticar o que ele joga, não sei o que. Agora você querer falar do comportamento do Neymar. Meu amigo, que moral você tem para falar do comportamento do Neymar? Você enfiou cocaína no seu nariz. Você não tem moral para falar disso. Você é maluco por falar disso. Você não tem moral pra falar do comportamento moral das pessoas. E todo mundo que fez isso também não tem moral pra falar do comportamento moral. E o Neymar, não sei o quê. E aí o Neymar foi dar uma curtida no post do Joaquim Teixeira e o Casagrande. Ai meu Deus, que estão me atacando, que me atacam pelo vício. Você ataca o Neymar desde que ele tinha 18 anos. Desde que o moleque surgiu, você fica falando merda dele. Porra, o moleque 12 anos depois curte um post e você fica. Tô me atacando pelo vício. Ah, vá a merda, porra. Cresce, caralho. Parece que não amadureceu. Você fez mal pra sociedade, essa que é a verdade. Você e o Sócrates fizeram mal pra sociedade. Vocês criaram uma ideia de que vocês foram os heróis que lutaram pela democracia na década de 80, quando tinha uma ditadura. Não, vocês não queriam isso. Vocês queriam uma outra ditadura, a de vocês. Porque a discordância não era sobre ter ditadura. A discordância era não ter a ditadura de vocês. Então, esse período da democracia corintiana ele foi uma mentira. Ele é calcado numa mentira de que o Corinthians defendia a democracia, a liberdade, essas coisas que aqueles jogadores defendiam. O que foi feito foi um modelo de implementação de como os comunistas querem organizar a sociedade através de uma democracia direta. Só deu certo porque pegou o São Paulo na final, enfim, como eu disse no começo do vídeo. Corinthians e São Paulo na final é igual Chaves. Você já sabe o final, mas você assiste o que é engraçado. Não é parâmetro ganhar do São Paulo em final. É tipo. É obrigação do Corinthians ganhar do São Paulo em final. E se acontece, se por um milagre o Corinthians perde um mata-mata que nem perdeu esse ano pro São Paulo, não é porque era esperado, não. É que deu zebra mesmo. É tipo, o São Paulo ganhar do Corinthians é zebra, não é coisa. O São Paulo é freguês. Não dá nem pra chamar de freguês, né? Porque freguês é aquele cara que vem de vez em quando. O São Paulo é cliente do Corinthians. Então não é parâmetro usar como sucesso do modelo da democracia corintiana ter ganho do São Paulo. Então, esse é o vídeo aí, eu espero que fique esclarecido a questão do porquê que eu me oponho à ideia da democracia corintiana. Não era uma democracia, era um modelo anarco-comunista implementado dentro do Corinthians. E, sinceramente, se o presidente tivesse mais peito e não fosse um banana que endossou essa porcaria, ele tinha mandado todo mundo embora. E se a FIFA fosse uma organização séria, por ela ter, pelo Sócrates ter comemorado incontáveis gols fazendo símbolo de genocida, ele teria sido banido do futebol, impedido de jogar futebol, porque um cara que faz isso, um cara que é um jogador de futebol, que se presta a ser um ídolo, a representar um clube e milhões de torcedores, esse cara, ele absolutamente não pode comemorar gols fazendo símbolos genocidas, símbolo de genocidas.
É a mesma. Isso se entende. Se alguém fizer a saudação lá do tiozinho do bigode, não posso falar o nome dele aqui, todo mundo vai cair matando em cima do cara e vai querer banir esse cara do futebol. Por que não banem uma praga que comemora fazendo a mãozinha lá dos comunistas? Vai fazer um gol, um jogador aí comunista, faz um gol na Polônia, na casa da Polônia, e faz esse símbolo pra ver só. Tá apanhada a torcida. Vai lá, faz isso contra a seleção da Estônia, sei lá. Por exemplo, não sei nem se a Estônia tem seleção de futebol profissional, enfim, mas faz lá. Contra a República Tcheca, por exemplo. Faz ali contra a galera que ficou do lado da cortina vermelha. Faz isso contra a seleção da Ucrânia, por exemplo. Levanta a patinha do gado comunista lá pra ver só o que vai acontecer com você. Aí vai tomar um cacete dos jogadores, e com razão. Mas enfim, essa é a hipocrisia da FIFA, a hipocrisia da democracia corintiana. Espero que tenha ficado claro o meu ponto aí. E muito me envergonha ter tido esse período nefasto na história do Corinthians, e eu como corintiano absolutamente desprezo a democracia corintiana em tudo que ela representa. E, inclusive hoje a democracia corintiana é usada como argumento para basicamente um grupo de fascista psicopata, que é torcida organizada, bater em pessoas que eles discordam e com faixa de democracia corintiana, o que já diz muito sobre o que era a democracia corintiana. Era a defesa de uma ditadura, que não a ditadura que estava em vigor. Mas enfim, é isso aí, quero agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Chequem os links na descrição, vejam um vídeo que é complementar. Eu vou deixar um artigo aqui também sobre o grande salto para frente do Mao Tse Tung para complementar o vídeo, eu falei por cima, mas enfim. Agradeço a todos que assistiram, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.